Viva! Pronto. Pronto, estamos aqui. Bom, eu sou a Silvia Cavalcante. Hoje eu estou com mais uma convidada especial no Mulheres Inspiradoras, que é a Crisane, a moça da galocha. E é uma alegria ter a Cris aqui hoje comigo, porque eu já conheço o trabalho dela e a gente estava já tentando agendar de vir falar sobre ambientes e cá está ela, né? Ela é amante do bem-estar e do bem viver, é um ser, como ela mesma diz, em transformação, apesar que eu acho que todos nós... Todos somos, né, Silvia? Somos, de bons relacionamentos com a sua morada, né? E especialista em harmonização de ambientes, consultora em Feng Shui e terapeuta holística de ambientes. Então, bem-vinda, Cris, ao canal Eu Te Conto. É uma alegria ter você aqui hoje. Olha, é uma alegria muito grande estar aqui, Silvia, porque você que já me conhece há muito tempo sabe que eu sou apaixonada pelos relacionamentos com a casa. E é muito bom poder falar disso com paixão, porque a gente sabe que é um desafio aprender a amar o nosso espaço, né? Então, vai ser com grande alegria que a gente vai ter essa conversa hoje. Sim, e a Cris, eu quero aproveitar e dizer que, assim, onde tem o dedo da Cris, é um ambiente especial. Assim, eu tive o prazer de conhecer vários lugares onde a Cris pôs o dedo e você entra como passar por um portal. É uma delícia. Então, assim, quero trazer esse conteúdo porque eu acho que pode ajudar muita gente a repensar, né, sobre a sua casa, sobre como organizar. Vivo até hoje fazendo isso, né? Já mudei de casa, você acompanhou isso, sabe como era a anterior, e aí está comigo de novo nessa jornada. A gente, né, tem muita coisa assim, sempre para mexer, para arrumar. Então, Cris, eu queria começar assim, a gente vai direcionar mais para o Feng Shui, né, essa conversa, e eu queria que você, assim, por mais que as pessoas já saibam ou já ouviram falar, o Feng Shui é muito amplo, não é uma coisa que a gente vê em revista, né? Ah, faz isso, faz aquilo, e pronto, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na minha casa e continuo nessa, com essa, como se diz? Com essa base, né, do Feng Shui. E eu queria que você contasse assim, né, um pouco, desse uma introdução sobre o Feng Shui, desse outro lado que as pessoas não conhecem. Tá, até é engraçado, você falou, né? Não é uma coisa que tem em revista. Durante muito tempo foi. Na verdade, eu até acho que existe, é que a gente perdeu o hábito, né, de folhear uma boa revista. Mas eu vou até dar nomes, gente. No passado, a Bons Fluidos era assim o top, né, no Feng Shui. Era uma revista muito gostosa que falava sobre viver em harmonia no geral, né? Sobre bons hábitos, alimentação e essa relação com a casa. Isso foi muito bom, porque foi através dessa revista que eu acessei pela primeira vez esse conteúdo. Mas hoje, passados 21 anos, eu aprendi que é realmente, como a Silvia está falando, muito mais amplo e muito mais profundo, Silvia. Então, a maior parte das pessoas, e quem está aqui não tem problema nenhum em ter essa curiosidade, pensa logo assim: ai, como é que eu faço para arranjar um bom relacionamento? Aonde que eu penduro ali um cristal? Ou então, o que eu faço para arranjar um bom emprego? Vai muito além disso, Silvia. Sim. Isso também acontece, entende? Mas a gente foi descobrindo ao longo dos anos, e eu acredito que a gente vai continuar descobrindo que o Feng Shui, ele é uma portinha, ou melhor, aquela chavezinha que a gente vira e aí então a gente descobre que a vida pode ser diferente. Então, assim, vocês vão encontrar em muitos lugares a informação de que o Feng Shui ele data aí de entre 5 e 6 mil anos. Nasceu no Oriente
E era uma arte de exteriores, Silvia. Verificava nos ambientes abertos, olha só, não era nem na casa, hein? Verificava nos ambientes abertos quais eram os melhores lugares para uma civilização dar início. Então, por exemplo, quando um imperador conquistava um novo local, e aí então ele queria que ali fosse uma comunidade, um espaço próspero, abundante, tinha ali um especialista que ia olhar o ambiente, e aí então ele avaliava de onde vinha o vento, aonde passava a água, aonde tinha uma montanha que pudesse dar uma proteção atrás desse espaço. E essa colocação de elementos trazia um ti auspicioso. Então, vamos esclarecer. Um ti auspicioso. Conta Ti o é que a é o nossa Ti. Isso. o ti é a nossa energia vital, é aquilo que faz. Quando um bebê nasce, que eu não sei se hoje em dia ainda fazem isso, mas antigamente o médico dava um tapinha no bumbum, Uhum. e aí entrava aquele ar, que era o primeiro respiro do bebê. É nesse Uhum. momento que a energia vital entra no nosso corpo. E essa energia vai circular em nós e no ambiente ao nosso redor até o momento que a gente dá o nosso último suspiro. E quando a gente se desconecta aqui desse mundo, o Ti deixou o nosso corpo. Então, essa energia vital, ela vai estar com a gente do momento que a gente surge ao momento que a gente parte. E ela está no nosso ambiente. Então, quando os orientais lá atrás olhavam um lugar para entender como é que tudo isso está ao nosso redor, essa energia ao nosso redor ajudava a nossa energia estar mais forte, para que nós fôssemos mais saudáveis, tivéssemos mais vitalidade e assim, por consequência, uma vida melhor. Então, olha só, Feng significa vento e Shui significa água. Então, quando a gente equilibra o vento e a água na nossa vida, nós ficamos mais saudáveis. Ai, gente, eu vibro, porque assim, é apaixonante pensar. É, Pensa assim, Silvia, o que acontece se você, por exemplo, quando tá aquela ventania absurda, e aí você abre a porta para recolher aqueles brinquedos das crianças que estão ali do lado de fora, né? E uhum. aí aquela ventania tá tirando tudo do lugar. A gente sente medo, né? A gente pensa lá adiante, meu Deus, vai destelhar a casa, meu Deus, ai, o bichinho que está do lado de fora vai para dentro de casa. Então, assim, o excesso do vento causa um desconforto, traz medo para a gente, né? Sim. E o que acontece quando falta esse vento? Ué, não dá para. Impossível, né? Porque falta ar, né? Claro, a gente precisa do ar, do O vento. vento, na verdade, é o ar em movimento. Uhum. Então, se a gente não tem vento, se falta ar, falta vida, Sim, falta tudo, falta né? aquela tal vitalidade. E aí a gente tem do outro lado a água, Silvia. E a água somos nós, né? Nosso planeta, ele é constituído de 70% de água, assim como o nosso corpo. Isso, eu ia falar isso. O nosso corpo é água e ar, né? É água e Basicamente. ar. E aí a gente sabe aquele monte de coisa assim que existe aí uma conexão da Lua em relação à água, né? Às marés. Conforme a Lua vai passando pelas fases Sim, dela, vai tendo uma atração ou a falta dessa atração. E aí a gente tem as marés altas, as marés baixas, e o nosso corpo também vai reagindo assim, conforme principalmente o da mulher, né, Cris? Aí entra principalmente a o lua. nosso. Exato, Silvia, mexe com os nossos ciclos, ou seja, Feng Shui está na vida de todo mundo. Ninguém sabia ainda, mas É, está na vida de todo mundo. Então, vem o Feng Shui lá no passado, ainda praticado pelos orientais apenas, era uma maneira de organizar o ambiente
para que as pessoas pudessem desenvolver uma vida próspera, abundante, cheia de saúde e feliz. Certo. Porque para ser feliz, a gente precisa ter segurança, a gente precisa ter dinheiro para pagar as contas no fim do mês. Sim, Então, com assim, certeza. isso é prosperidade, é abundância. A gente precisa ter gente que a gente ama perto da gente, a gente precisa estar em paz com a família. E aí, tudo isso está dentro do Feng Shui. Mas antes da próxima parte, eu ainda vou contar uma coisa que está sendo descoberta, Silvia. Conta. Conforme a gente vai estudando mais, a gente descobre que, em primeiro lugar, o Feng Shui não data só daí. Ele vem de quase 8.000 anos, quando sacerdotisas orientais faziam essa conexão do ser humano com a natureza. Eu Então, sabia que enquanto era isso, coisa de mulher, Cris, eu é sabia. coisa de bruxa, sim, é coisa de mulher. A diferença é que há mais de 5.000 anos houve uma fase confuciana, né? Provém de Confúcio, que foi o homem que deu forma a uma nova filosofia. E nesse momento, então, esse conhecimento milenar, ai, tô toda arrepiada, que vem de mulheres lá de trás, passa a ganhar um nome e uma forma. Mas é lindo a gente saber que isso tá assim, há milhares de anos correndo nas nossas veias, sabe? E aí, quando a gente diz que a nossa casa é o nosso segundo corpo, Silvia, isso tem, assim, uma importância na nossa vida que precisa ser relembrada, porque eu Precisa acho que ser. aí está o segredo. A gente Sim, já sabe disso, a sim. gente só tem que ser relembrado. Então, Feng Shui nada mais é do que se colocar em comunhão com esse corpo grande que nós temos, que é a nossa casa. E aí a gente pode ir adiante. Fica a dúvida aí, Silvia? Me conta se para você. Não fica. Eu até queria dizer que, assim, tanto quanto o nosso corpo, a nossa casa, ela é um espaço sagrado, né, Cris? E É, isso precisa ser cuidado e respeitado, né, respeitado. sobretudo. Então, eu vejo Sim. assim também, eu acho que a gente convida para nossa casa, né, o que é bom, Em todos os pessoas, sentidos. objetos. Exatamente, Silvia, exatamente. Pensa assim, eu, enquanto pessoa, né, fui descobrindo no decorrer da vida que estar com pessoas que me respeitam me faz bem, e estar com pessoas que não me respeitam me traz desconforto. Então, quando a gente trabalha com pessoas que são grosseiras, que falam alto, se isso me incomoda, eu não quero na minha vida, né? Claro. E aí, então, a gente vai buscar um trabalho que esteja alinhado com aquilo que a gente entende como conforto, como bem-estar, para que a nossa vida seja boa. Por que na nossa casa seria diferente, né, Silvia? Por que eu vou deixar entrar notícia ruim? Por que eu vou deixar entrar linguajar chulo se isso me faz mal? Por que eu vou Ruídos. deixar, né? Por que eu vou deixar entrar músicas que são agressivas para os meus ouvidos? Tudo isso é Feng Shui. É sim. E é muito bacana, né, Cris? Porque a gente vai ver a casa com outro olhar mesmo, né? De ter esse cuidado, de respeito, como eu tinha falado. E aí eu queria te perguntar uma coisa que é assim, e claro, a gente faz o possível, né? Mas nunca está 100%. Eu falo até por mim. Porque manter a casa toda impecável é algo desafiador, né, para todo mundo, não é só para mim ou para as pessoas que do meu convívio, porque ninguém, né, não é todo mundo que consegue pode deixar a casa do jeito que vai, como manda o figurino, né, ou como manda o Feng Shui. Então, assim, o que é primordial que você poderia
trazer, contribuir aqui, que não pode deixar de ser feito? O que é o primordial, assim, que a gente... Porque, assim, tudo, 100%, eu acho que não existe, É tão honestamente. básico, o primordial é tão básico, Silvia. Ai, Eu vou dividir assim em duas partes. A primeira delas, a gente entender, é fundamental a gente entender que o que a gente permite na nossa casa, a gente permite na nossa vida. Então, vamos partir daí? Esse vai ser vamos. nosso ponto de equilíbrio. Se eu entendo que aquilo que eu permito para minha casa, eu permito para minha vida, é uma coisa importante. Eu posso falar assim um pouquinho do Baguá? Pode, até queria trazer mesmo o Baguá, porque Para tá... que para que as pessoas entendam essa próxima parte, eu vou falar um pouquinho do Baguá. O Baguá é um símbolo que, dentro dessa tradição chinesa, identifica 9 áreas da nossa vida. Na verdade, são 8 áreas ao redor, né? Ba são 8 e Guá são cantos. Então, são 8 cantos. E aí, no meio, nós temos um centro energético. Então, toda casa, independente da forma que ela tenha, do tamanho que ela tenha, ela pode ser um apartamentinho desse tamanho, ela pode ser um cômodo, você pode alugar um quarto numa residência, ou pode ser uma mansão. Toda ela pode ser olhada através desse mapa chamado Baguá. E no Baguá, a gente vai ter no centro esse ponto energético que produz energia para toda a casa e para a vida de todos que moram lá. É a saúde. Aí nós vamos ter o trabalho, a carreira, A família... ganhar a vida de maneira que nos sintamos felizes e realizados. Então, isso é o Baguá, é o canto do trabalho. Ah, tá. Tá? Aí depois a gente tem a parte que é chamada de espiritualidade e conhecimento, que na verdade é o autoconhecimento. Ali na espiritualidade não é onde a gente pede, onde a gente reza. Existe bastante equívoco em relação a isso. As pessoas pensam que ali, ali eu vou pôr meu altar. Na verdade, ali você vai se comunicar literalmente com o que é divino para você. E é ali onde você estuda, é através do estudo que a gente conhece, que a gente consegue o autoconhecimento, né? Claro. Então, por isso que está ali sabedoria, conhecimento, espiritualidade. A gente vai encontrar esse iguá com diferentes nomes. Depois a gente fala de um outro que é a família. E a família não é só pai, mãe, nossos irmãos, é toda a nossa ancestralidade, Silvia. Então, assim, conforme o tempo foi passando, eu fui me aprofundando nos estudos, eu fui entendendo que tudo na nossa vida está interligado. E é onde a gente fala do passado, onde a gente arruma a casa do passado, é ali no guarda família. Depois a gente vai para a prosperidade, que fala assim de dinheirinho, de riqueza, de ter uma vida confortável. E vamos pular esse tabu de que, não, eu estou me espiritualizando, então eu só quero o essencial. Vamos olhar com carinho o que é o essencial na nossa vida? Essencial é ter segurança. Essencial é poder prover a nossa família, é dar conforto dentro daquilo que cada um de nós precisa. Imagina, Silvia, você ter um filho doente Viver com e você dignidade, né? Ter não acesso ao poder que é prover necessário. remédios. Exatamente. Você já imaginou o que é isso? É. Você ter um pai ou uma mãe envelhecendo e você não poder dar conforto financeiro para eles, quando eles deram para você tudo aquilo que você precisava? Então, prosperidade é muito importante. A gente tem que aprender a materializar isso na nossa vida. E tem um É. guá que fala disso. E tirar o estigma de que dinheiro não traz felicidade, né, Cris? A gente já chega com umas crenças assim que vão nesse Exatamente. caminho, né? E a gente carrega isso e depois não entende por que que não consegue, né? E olha que lindo, porque isso que Montar você está isso. falando, vai chegar no próximo guá, que é o do sucesso. Olha que louco! Hoje, depois de tantos anos, eu entendi que o sucesso é o local onde a gente trabalha as nossas crenças limitantes, Silvia.
Olha Porque só. não dá para a gente ser uma pessoa de sucesso acreditando que dinheiro é sujo, que eu não posso ter tudo na vida, que ou eu tenho um bom relacionamento ou eu tenho uma vida financeira estável, que eu tenho um bom relacionamento ou que eu tenho uma carreira. Então, é De no ter que escolher, sucesso. né? De não poder ter tudo, não é? Exato! E olha como a gente fala isso. Ah, não dá para ter tudo na vida, né? Dá. E é no Guá do sucesso que a gente entende que sucesso é você acessar a sua melhor versão. Não é o que você é em relação ao outro, Silvia, é o que você é em relação a você. Isso é lindo. Ser o seu E aí a gente melhor, né? Ah, acessa, que é lindo. demais, é demais. E aí a gente acessa aquele outro guá que é o tal do relacionamento. E que aí a gente fala assim, não quero mais saber, não quero mais saber de relacionamento, porque isso dá dor de cabeça. E homem não presta. Ai, homem não presta, não tem um que seja bom. Olha a crença limitante que a gente trabalha ali no sucesso antes. Ô, E Cris, aí a mas os gente chega. relacionamentos, eles não podem ser somente, necessariamente afetivo, esse relacionamento de afeto, né? Como Mas esse é. esse é, Esse igual é. tá. É sim. Sabe por quê? Olha só que louco, Silvia. O ser humano não precisa de ninguém para ser feliz, tá? O ser humano vem se encontrar aqui como indivíduo, vem descobrir as suas capacidades, ele vem se desenvolver, desenvolver as suas habilidades. Então, assim, para quem tem dificuldade de organização, mas tem a facilidade da fala, da comunicação, por exemplo, vai usar a sua comunicação, mas vai chegar no momento que vai ser colocado numa situação em que ele vai precisar desenvolver a organização dele. A pessoa que tem, como a gente já conversou há pouco tempo, né, facilidade com a tecnologia. Ela tem a facilidade com a tecnologia, ela tira isso de letra, mas para ela é muito difícil as habilidades manuais. Sentar e se conectar com algo que é muito pessoal, que é muito individual, em algum momento vai ser colocado numa situação que precisa desenvolver isso. Então, nós, seres humanos, viemos para desenvolver as nossas próprias capacidades e habilidades. A gente não veio para mexer na vida de ninguém. Mas, quando nós vamos nos conhecendo, nos desenvolvendo, aprendendo, é lindo quando a gente pode dividir isso com alguém. Então, o ser humano tem uma capacidade natural de se relacionar para ser feliz. E a gente é feliz sozinho até a página 2 do manual. Depois daí, a gente quer beijar, quer abraçar, quer sentir carinho, você entende? Porque Claro. isso nos dá força para continuar nos desenvolvendo. Então, é nesse guá que a gente vai falar disso. Que não é verdade que homem não presta. Homem é uma coisa linda, gente, que também está em evolução. Às vezes a evolução desse ser masculino é um pouco mais lenta, porque as habilidades são diferentes. Nós temos habilidades de um campo vasto, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E por conta dessa habilidade, nós temos algumas dificuldades, alguns desafios maiores, que é o senso de direção, de saber para onde a gente está indo. E eu Por outro acho lado, também, Cris, que tá todos, tanto o homem quanto a mulher, né, independente, a gente está num processo e a gente vai atrair aquilo que a gente está vivendo naquele momento, não é? Então, a exato. gente Por outro, reclama às vezes, ah, mas eu não sei o que acontece comigo, que eu só atraio esse tipo de pessoa, e aí, no final das contas, a gente tem que olhar para si, né? Olhar para dentro. exatamente. Porque esse tipo de pessoa é aquilo que nós estamos vibrando quando a gente repete esse tipo de frase preconceituosa, de que É. homem é tudo igual. E aí a gente põe um estereótipo de uma coisa que não é boa e classifica todos eles num lugar que não é merecido, porque nós também não merecemos ser classificadas todas no mesmo lugar. É, isso que eu ia Cada um de falar, nós os é um homens ser único. também devem pensar, né? Ah, eu não sei o que acontece, não encontro uma mulher que presta, não é?
Então, esse guarda relacionamento apazigua isso, primeiro dentro da gente, para que a gente possa perder dedo podre e ter finalmente essa. Não é uma relação que vai nos fazer feliz, mas uma relação na qual nós podemos compartilhar a nossa felicidade. É como isso é lindo? Eu acho que além sobre qualquer coisa a gente está inteiro, né? E poder se relacionar Estar inteiro inteiro. e não depender do outro para ser feliz, mas compartilhar junto, né? Tá junto ali. Exato. É E aí muito a gente lindo. chega então no guar dos filhos, que para quem não tem filho também é importante, porque filho é tudo que a gente gera. Filhos são os nossos projetos, são os nossos sonhos, é aquela vontade de ir adiante, de fazer algo, uma viagem, por exemplo. Uma viagem, ela é um projeto, é um filho que a gente deseja parir. Conhecer o mundo ou desenvolver uma nova habilidade, Ô, tudo isso está Cris, nesse guar. os É. bichinhos de estimação podem ser considerados os filhos também? Com certeza, com certeza. Na verdade, eles podem ser considerados filhos, eles podem estar também na família, porque na nossa ancestralidade nós trazemos aquele animal de poder, que é quem nos liga com, que nos conecta com a nossa parte, nossas raízes. Então, assim, a gente pode colocar os nossos bichinhos, nossos filhinhos de quatro Peludos. patas, duas patas, peludos e penudos também, porque às vezes é isso, tem pena, não tem pelo, tem couro, né? Tem gente que tem seu cavalo, seu porco, e todos eles são um complemento, né? É vida. E eles devem ser olhados dentro do baguá também. Então, nesse guarda da criatividade dos filhos, criatividade, você sabe que é cura, né? Quando a gente se permite criar, a gente está curando uma parte da gente muito importante, que é se entregar para o mundo. Você, como arte terapeuta, sabe o quanto isso é importante. E é nesse igual. Então, assim, você está vendo como eles também se complementam? Nenhum deles está sozinho. A gente não tem como falar de um Sem sem falar mexer, de outro. sem tocar, E aí, né? por último, a gente vai chegar nos benfeitores, que aí sim é onde a gente reza muito. E as pessoas não conseguem entender. Benfeitores, amigos, por que que eu vou rezar aí? Porque é aí que estão os nossos anjos da guarda, Silvia. Nem me fale. É, sabe, aquelas pessoas benditas que naquele momento de aperto te liga e pergunta assim: você está precisando de alguma coisa? Eu estava pensando em você. Aí você fala: cara, Deus é bom o tempo todo. É incrível mesmo, né, Cris? É incrível. Então, quando a gente arruma o canto dos amigos e dos benfeitores, e lá a gente coloca o nosso altar, as pedras que nos energizam, uma água para estar abençoada. Nesse canto, nós estamos cuidando para que nunca nada nos falte, Aí porque os vou pagar anjos de novo aqui. porque os anjos, eles estão encarnados ou não, eles estão aqui, né, no âmbito mais sutil, como literalmente os anjos da guarda ou a nossa imagem de fé, mas também está aqui no campo tangível, Terreno. são os nossos amigos, são companheiros de trabalho. Ai, gente, eu sou apaixonada por isso. Então, assim, o que que o que não pode faltar? Essa consciência de que a nossa casa é uma parte importante da nossa vida, que dentro dela tem um canto para cada pedacinho da nossa vida. Desculpa pelo barulho, Silvia. Não, acontece, acontece. Então, assim, parte um, tudo é importante. Parte 2. Ah, mas eu não posso, imagina, eu não tenho condição nenhuma de fazer uma consultoria ou de estudar, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho recurso, eu não tenho tempo, eu nem sei por onde eu começo. O que que eu faço para melhorar
a minha vida, o que que eu faço para harmonizar a minha vida? Uma boa faxina, Silvia. É isso que eu ia falar, começa por aí, né? Já É isso que não pode começa. faltar. É, Dependente, se você não souber onde está nada aí na tua vida, você não sabe onde é cada um desses cantinhos, limpa tudo para começar. é. Ô, Cris, eu queria até pegar um gancho nessa sua fala sobre as consequências que acarreta a bagunça e a sujeira, porque assim, não é só a bagunça, né? Às vezes a gente tem lugar que a gente não limpa nunca, Sim, porque tem tá vários, eu difícil, eu posso te tenho um contar móvel vários. aqui. É, pois é. Então, assim, é primordial não faltar limpeza na nossa vida. Por mais que você fale assim, ah, mas eu corro muito, eu mal fico em casa, eu só paro para dormir mesmo em casa. E como é que eu vou fazer? Com filho não é fácil, tá achando que dá para manter uma casa intacta? Não, a gente não está falando disso, Silvia. A casa tem vida, né? Se eu resolver virar minha câmera aqui para vocês, vocês vão ver que tem muita vida. E tem coisas fora do lugar, sempre vai ter. O importante, o que que causa uma desordem? Vamos começar então a entender o que que é desordem, tá? Desordem é tudo aquilo que não tem lugar. Bagunça é aquilo que tem lugar e está fora do lugar. Faz sentido isso, Silvia? Dá para entender? Não, dá sim. Eu acho que até falando de desordem, você falou que é aquilo que não tem lugar. Então olha só, desordem é aquilo que não se encaixa na nossa vida, não tem lugar, está Então, isso aí precisa desorganizado. ser visto, Desordem. né? Se fica ou não. Bagunça, vou chegar aí. Bagunça é aquilo que tem lugar, mas momentaneamente está fora do lugar, está bagunçado, tá? Se não tem lugar, a gente precisa considerar se é demais. Precisa mesmo estar aí na tua vida? Isso é fundamental. Quando a gente começa a tirar os excessos, essa desordem, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo na casa, fora da gente, e nessa morada interna que nós temos, dentro da gente. Vai dar até para respirar, né, Cris? E vai Você dar para limpar tira, melhor. você tira, E você fala. quando você começa a tirar, é aí que você começa a ver que tem lugar que você não limpava. Uhum. Porque quando a gente tem coisa demais na nossa vida, a gente tem mais trabalho, Silvia. Então Tem. é assim, eu não tenho tempo. Tira o excesso. Você vai precisar fazer menos coisa, vai começar a sobrar tempo. Então é um cálculo aí que a gente tem que fazer de que se não está dando tempo para tudo que eu preciso, tem mais do que eu precisaria. Tira o excesso e aí você começa a ver exatamente onde precisa limpar, sabe? Divide aí com quem vive com você, divide tarefas e pensa com carinho, que seja onde for que a bagunça tá e a sujeira tá, é uma área da sua vida que está sendo prejudicada, entre essas 9 que eu falei pra gente. Eu fico atrás da minha filha, que eu tenho uma filha que é mais bagunceira. E eu fico atrás dela, assim, todo dia, olha, pega isso aqui, porque é uma coisa de tirar tudo do lugar e não devolver para o mesmo lugar. E eu fico incomodada, sabe, com essas coisas de... Falo, não, mas Mas isso aí aqui eu não estava aqui. Aí é vou contar, um trabalho vou de contar, autoeducação. sim, mas eu vou contar para você uma coisa assim rapidinha no meio desse bate-papo e a gente vai voltar um dia para conversar a respeito disso. Quem quiser vai marcando aqui embaixo, ai, quero ouvir mais sobre isso, e aí a gente marca, Silvia, mas assim, quando essa desordem está numa criança, significam algumas coisas. Primeira atitude pode ser um espelhamento. Então a criança pode fazer porque ela está espelhando o adulto que ela vê. Essa é a primeira coisa. E aí a gente quer que a criança arrume, mas a gente não olha para o nosso. Esse é um, tá? E aí você vai falar assim, não, mas esse não é meu caso, eu me esforço tanto, eu ponho tantas coisas no lugar, por que que ela é assim? Olha que presente divino. Ela está mostrando que dentro dela existe uma desordem que precisa ser organizada.
Então, ela está fazendo essa desordem do lado de fora, para que a gente possa olhar e identificar que é um momento em que ela precisa de um olhar mais carinhoso. Então, a gente pode voltar para conversar a respeito dos filhos, de como funciona, como é nos espacinhos deles, entende? Porque para a gente também funciona assim. Mas nós adultos, Silvia, nós podemos conversar. Você, como arte terapeuta, consegue identificar através das atitudes de uma pessoa, como ele realiza um trabalho, como é que ele está dentro, não é? É sim. Só que aí, quando você começa a fazer perguntas, o adulto sabe dar uma ordem para a emoção dele. A criança não sabe. Aí a gente tem que marcar uma só disso. Vamos, Cris. Vamos passar adiante porque a gente volta. A gente escreve aqui, quero saber mais. Pode colocar. Hashtag meu filho é uma desordem. Vamos fazer isso sim, porque esse é um tema que interessa muito. E eu acho que tem muita mãe assim que está com a gente, muitas mulheres que têm filhos que se deparam com esse tipo de situação. Sim. Eu falo até por mim, porque o fato de eu ser arte terapeuta e tudo é aquela coisa, santo de casa não faz milagre. Não é assim? Pois é. A gente também passa os desafios. É aprendizado para todos nós, Silvia. Eu também sou mãe, eu tenho 2. E assim, um já está adulto, né? Eu já tenho uma de 25 e um de 15. Então, todo mundo passa por muita coisa, Silvia. Cada fase é uma. E é legal a gente poder observar através da casa quais são as fases que eles estão passando. Então, gente, é isso. Tem uma mãe arrancando os cabelos que você conhece? Manda esse vídeo para ela. Manda ela escrever aqui embaixo, hashtag meu filho é uma bagunça. E começa aqui, né, Cris? Porque o canal se chama Eu Te Conto. Então, eu acabo contando da minha vida também, isso aí. Principalmente, né, para dar o gancho para abrir isso para as outras pessoas também. Agora, voltando ao que a gente estava falando, né, das consequências... Vamos lá, então você já sabe que não pode faltar. Não é, das consequências... Essa consciência, a limpeza. E as consequências vão ser a desordem na vida. Então, é um trabalho que não anda, é uma falta de visão, aquilo que você não consegue enxergar, aquele véu que você não tira da sua frente. E quando tudo chega na desordem, então pensa assim, dificuldade nos seus relacionamentos, briga com os seus pais, faltam pessoas úteis, só aparece amigo para te trazer problema, o dinheiro está escasso, as crenças limitantes estão aí fazendo parte da tua vida. Quando isso tudo está no caos, você adoece. Aí aquele centro energético, lembra? Então, assim, se tudo está em ordem, esse centro energético gera energia para todos os lados. Quando tudo sai da ordem, esse centro energético cria um nó, um emaranhado, que te leva à doença. Ai, foi duro isso, né? Foi. Pegou. Foi feio, né? Desculpa, gente. Foi. Pronto, falei. Mas a gente precisa saber, Cris, você tem que vir aqui contar essas coisas também. Escuta, e, por exemplo, na nossa casa, né? Eu vou falar de uma grande dificuldade que eu mesma tive aqui, porque eu estava com várias coisas e eu fui mexendo, porque você muda de casa, você limpa, né? Na mudança vai embora um monte de coisa. Só que você também traz para o novo lugar, independente se a mudança é física ou se você vai mudar um quarto, a disposição das coisas. Sempre tem aquela coisa que você não quer mexer, né, Cris? Aquela gaveta ou aquela caixa cheia de álbum de foto, com um monte de foto que você não sabe nem quem são mais essas pessoas. Você veio trazendo... Gente, a parte das fotos me deixa louca. Louca. Eu mexi adoro esses dias. Falar sobre isso, porque tem tanta coisa aí, Silvia, você não tem noção. Você acha que a gente deve gravar um vídeo só para isso? Tem, não, é sério, eu sempre falo, em todos os lugares. Há pouco tempo a gente teve, tem uma amiga muito querida que é consultora de organização. Você vai conversar com ela também. Já está marcado. E
ela foi fazer um encontro sobre. Ai, meu Deus, vai falar, vou falar. Mas ela foi fazer um encontro sobre a organização efetiva, né? Qual é o primeiro passo para uma organização efetiva? E aí, quando chegou nesse ponto das fotos, eu estava lá assistindo e a gente combinou que a gente vai fazer um outro encontro só para falar sobre isso, porque Silvia, você não tem noção do que tem nessas caixas de foto. Eu imagino, Cris, eu imagino. Eu fiz essa Olha, faxina. nem te conto. Não, aqui você conta. Então pode marcar aí, gente, me conta. Fala assim, me conta das fotos. Me conta nas fotos. Não, mas eu Me vou conta das conversar com a fotos que a gente Cecília. volta. A gente E deve depois eu tocar. volto. Então, aí o que eu quero dizer foto é só um exemplo, né, Cris? Eu quero Sim. dizer assim, sempre tem aquele espaço na sua casa. Aqui, por exemplo, tem um quartinho que a gente chama de despensa, mas tinha de tudo aqui. E aí, esses dias, eu arranquei tudo que tinha lá dentro, eu nem sei onde eu vou pôr as coisas dadas, né? Aquela coisa que veio do mês de agosto. Sabe o que eu acabei de lembrar? Você se lembra daquele quartinho na sua casa? Me lembro. Naquela primeira casa, você se lembra daquele quartinho que eu falei, você vai tirar tudo o que tem. Você lembra? Nossa, Eu me veio na minha lembro. cabeça agora. Eu tirei tudo, Cris, mas depois Tudo. parece que aquele quartinho ele atraía essa coisa da bagunça. E depois que eu fiz Mas a aí faxina... tem muita coisa para fazer. Aí tem muita coisa. Nossa, tem muita coisa. Porque aí também tem umas coisas que são assim, Silvia. Eu vou falar o que a gente faz, tá? Mas tem umas coisas que são assim. Ai, nosso horário já tá dando, Silvia. Não, então, vamos. É assim, o que eu queria te perguntar é, sempre tem na casa um lugarzinho onde as pessoas querem passar longe, né? Falar assim, e adia o dia de mexer ali, o dia de... Tem um ritual que a gente faz para se conectar com o seu poder de distrair. Se você quiser, a gente grava um videozinho curto, só ensinando esse ritual para você colocar aqui no canal. Topa? Topo. Então a gente vai gravar para não estender muito, porque esse é um assunto que abrange muita coisa, né? Porque Então a gente abrange, mas a gente vai fazer uma coisa assim bem sucinta, um videozinho de 10 minutos que eu vou ensinar um ritual que a gente pode fazer para se conectar com esse nosso poder de não desistir, porque o que acontece é que a gente desiste, né, Silvia? porque A você gente vê, vê que tá dando você vê a trabalho. altura da montanha, você vê o tamanho da montanha, você fala, ai, será que eu vou aguentar subir? Aí você fala assim, não quero, eu vou ver daqui de baixo mesmo. É aquela coisa assim, vou começar a dieta na segunda, né? Não, a gente vai cantar para subir a coisa e aí a gente vai do início ao fim. De verdade. Então, a gente vai fazer esse videozinho e deixar disponível aqui como um presente para o canal, Silvia, porque assim, tem muita gente Ai, que bom. que ainda não sabe, mas que a vida pode ser melhor. Muito melhor. Até quando ela é boa, ela pode ser melhor. Ô, Cris, eu acredito nisso mesmo também, e a gente tem que sempre agradecer. E agora, o que eu queria te perguntar, assim, vamos pular, né, essa daí, porque vai ser um presente, eu até agradeço, mas hoje, assim, hoje tem um tema que está, assim, pipocando, né? As pessoas, elas estão indo atrás de conteúdos que ajudem nessa coisa da prosperidade, né? E no Baguá tem essa coisa da prosperidade, e eu queria que você falasse um pouco assim sobre como é que a gente pode, né, atrair, como é que a gente olha para essa área do Baguá e como é que a gente começa alguma coisa ali para trazer essa coisa da prosperidade ou limpar a crença. Vou contar uma curiosidade que a gente vai falar de prosperidade sem falar do guarda prosperidade. Oi? Ai, que doido! Mas assim. Conta para nós. Cada casa é uma casa. Então, o baguá, ele é aplicado na casa e ele vai cair em cômodos diferentes. Então, por exemplo, na minha casa, o guá da prosperidade está instalado no quarto do meu filho, ok? Então, quando eu falo de prosperidade, eu sei que aquele é o canto que eu tenho que manter em ordem, etc, etc, etc. Mas na sua casa, Silvia, pode ser a cozinha, ou pode ser o banheiro, a lavanderia, o banheiro.
Existem curas que a gente precisa fazer quando, por exemplo, é um banheiro, mas não vamos deixar o povo em pânico por enquanto, não. O que eu vou contar é que existe uma outra maneira quando a gente não sabe qual é o guarda prosperidade e a gente quer atrair prosperidade para a nossa vida. Então, primeiro, tem aquele santo ritual de soprar canela, né? Todo mundo está ouvindo, eu falo disso o tempo todo dia primeiro eu repito, independente de que lua está caindo, porque a gente tem que começar. Mesmo sendo uma lua minguante, a gente tem que começar a ter fé na prosperidade. Então, reserva um dia do mês, põe um pouquinho de canela na palma da mão, canela em pó, vai até a porta de entrada, sopra para dentro de casa e decreta que a partir deste momento eu decreto que a prosperidade, a riqueza financeira, ela faz parte da nossa vida, dessa casa e de todos que aqui habitam. E aí o pozinho que sobrar, você bate aqui em cima da cabeça, deixa cair sobre você. E esse é um ritual para te conectar com a prosperidade que você pode fazer uma vez por mês. Mas o segredo é o banheiro da nossa casa, Silvia, independente de onde ele está, ele representa a riqueza que nós queremos para a nossa vida. Então, vamos olhar como é que está o nosso banheiro? Ele está cheio de remédios vencidos? Ele está cheio de finalzinhos de creme, de shampoo, que eu não quero usar, porque ele é tão bom, se eu usar vai acabar. Eu vou guardando aquele monte de restinho, sabe? Fazer aquela coleção de vidro. Quem nunca, né? Aí você começa a juntar um monte de tralha que não é vista, que não é olhada. Ou então você fala assim, banheiro é um lugar sujo, banheiro é um lugar de pôr as coisas para fora. Banheiro é um lugar precioso, porque é nele que nós fazemos a nossa conexão com o que é divino. É onde nós recebemos a limpeza e nós deixamos ir aquilo que não serve mais para o nosso corpo. Então, tem que ter aí no banheiro, independente de onde ele está, esse olhar de que ele tem que ser cuidado, amado, decorado com a riqueza que a gente quer para a nossa vida. Ele pode ter plantas, Silvia, ele pode ter velas, ele pode ter toalhinhas que você gosta de coisa bordada? Coloca uma toalhinha bordada. Eu não gosto de coisa bordada, mas eu adoro quadro. Coloque quadro no seu banheiro. Cristais, né, Cris? Eu tenho cristais. Perfeito. Então é assim, qual é a riqueza que você quer na tua vida? Começa olhando para o seu banheiro e entendendo que independente, ele ainda pode ser corrigido, potencializado para todos os outros bás. Vai que ele está no trabalho, vai que ele está na espiritualidade, mas independente de onde ele esteja, o banheiro vai contar para o mundo o tipo de riqueza que você quer na tua vida. Então, amiga, amigo, se você não gosta do banheiro, se você ignora o banheiro, eu preciso te contar que você está perdendo dinheiro na vida. Então, a prosperidade Hoje o povo vai estar assim, assistiu o vídeo. Vai todo mundo dar aquele tchan no banheiro. Até eu vou dar uma revisada. Então, é assim, no banheiro, para prosperidade, já que esse assunto é o que o povo ama, para prosperidade, eu vou olhar. Eu estou juntando tralha no meu banheiro? Ele está limpo como eu gostaria que... Ele está brilhando como eu gostaria que a minha vida financeira estivesse? Eu posso colocar nele alguma coisa que atraia a riqueza, como os cristais ou figuras bonitas, flores? É isso, Silvia. Você vai ver que essa primeira arrumação já vai trazer aí um novo up para essa vida próspera que todo mundo deseja alcançar. É verdade. Ô, Cris, e falando assim em plantas, tem plantas que a gente sabe no Feng Shui que não são plantas para se colocar dentro de casa e outras que a gente pode colocar. Você consegue rapidinho dar um... Já que a gente já está falando de banheiro, que planta você acha que pode ser para um banheiro que, por exemplo, não tem janela? Muita gente mora em apartamento e, às vezes, o banheiro não tem janela. As da Meiocuca.
A Zazá. A Zamioculca é uma planta que não precisa de muita iluminação e ela vai super bem em qualquer ambiente. Ela precisa de pouquíssima irrigação, então a umidade do banheiro já ajuda. Ela só precisa de água uma vez por semana. Então a Zamioculca ela é ótima. E A aquela espada de São trepadeira? Jorge. Ah, aquela trepadeira jiboia. A jiboia também ela é maravilhosa. Deixa eu contar, tem gente que fala assim, o Feng Shui diz, não devemos ter plantas que crescem para baixo. E aí você fica assim, mas a jiboia cresce para baixo, a papirômia cresce para baixo. Gente, elas são super auspiciosas. Quando a folha tem um formato de coração ou mais arredondada, independente dela descer, ela é super auspiciosa. Quando esse dito de que a planta que cresce para baixo não deve ser colocada dentro de casa, ela está falando especificamente da samambaia de metro. Até as samambaias tchuk-tchuk, aquelas que crescem assim para cima, são bem-vindas, tá, Silvia? A samambaia de metro, ela é boa para ter fora de casa, porque ela funciona como um filtro energético. Imagina que aquelas longas hastes dependuradas funcionam como um filtro quando venta e limpa a energia que entra na nossa casa. A mesma coisa entre não auspicioso, o cacto. O cacto, vou até inclusive mostrar o meu cacto. Meu cactozinho, tadinho dele, olha o tamanho do bichinho, tá aqui, ó. Porque o único lugar onde ele é bem-vindo, Silvia, é do lado do computador. Então, eu estou aqui com você na minha mesa de trabalho, tá? E ele fica aqui do lado do computador, porque ele ajuda a dissipar a energia eletromagnética que é produzida pela máquina. Então, ela vai servir do lado do computador, assim como ao lado da televisão. Fora isso, eu sinto muito pelas pessoas que na maré da Urban Jungle encheram sua casa de cactos, porque os cactos geram desavença, briga. Então, essa coisa de a gente fazer essa leitura, né, das coisas que estão à nossa volta, né, Cris? É tão legal, porque ele tem os espinhos, né? Tá mostrando ali. a única coisa que tem espinhos, mas nunca vai fazer mal para a gente, são as rosas. Então, assim, existe uma mística sobre as rosas. Existe. Proteção, a beleza e um significado, um simbolismo em relação ao feminino muito, muito bonito. Então, as rosas podem estar, mas a gente ainda dá preferência para tirar os espinhos dela antes de colocar na água. E o cacto é do lado de fora como proteção. Ai, gente, desculpa. O cacto também do lado de fora como proteção, Silvia. Então, assim, para o banheiro, começa lá com uma zamioculca, uma jiboia que é super resistente. Jiboia vai dar certo em qualquer lugar. Existe uma plantinha chamada clorofito. Você me passa esses nomes todos, eu vou colocar tudo aqui. Se você coloca na descrição, perfeito. Isso, porque aí as pessoas já vão ler o que é e podem procurar, né? Assim como... Na verdade, eu tenho um e-book gratuito, Silvia, que chama Viva com Plantas. Ai, que conta, lindo. não só explica como você lida, você que está começando agora, você quer ter plantas, mas você ainda não descobriu que o seu dedo é verde, acha que tudo morre na sua mão, ali explica para você como é que você começa esse relacionamento, porque é um relacionamento, gente. E aí tem as melhores plantas, as plantas que limpam as toxinas do ambiente. É muito legal esse material, Silvia. Vou disponibilizar para você, combinado? Isso, aí a gente vai colocar também o seu link, porque as pessoas que quiserem o e-book podem entrar lá, se cadastrar, né? E ter acesso a esses conteúdos maravilhosos, porque a Cris tá lá no Instagram e tem, não vou falar milhares, mas tem centenas, né, de conteúdos, Cris, que você posta todo dia. Eu contei mais de 600 vídeos no Insta. Então, aí é imperdível, porque a Cris tem coisas assim preciosas para contar e para ensinar, e eu acho que pode ser muito lindo, né? Quem puder também lá. E, querida, acho que agora está acabando. A gente né, não dá vontade de acabar, porque é tanta coisa legal para falar, né? Mas me chama que eu te conto. Eu vou te chamar sim, com certeza vai ter mais um. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que assistem no canal Eu Te Conto,
e que estão criando coragem para enfrentar esse trabalho de harmonização em casa, que estão nessa vibe, né, chegando nessa vibe. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para o canal, Cris. Olha, Silvia, tem uma coisa que eu digo já há muitos anos. Na verdade, tem muita coisa que eu digo porque eu falo muito, né? Uma delas é que casa não é coisa de mulherzinha, casa é coisa de ser humano. Então, não se sinta menos, porque o seu lugar nesse momento é a casa. Não se sinta menos pensando que trabalhar em casa não é uma função honrosa. Cuidar desse espaço que alimenta a sua família, alimenta o seu ser, é muito precioso. Não se sinta mal se você trabalha demais fora e você até hoje, até esse momento, não tinha compreendido a importância que a sua casa tem na sua vida. Casa é para nós sermos humanos, é para nós desenvolvermos o nosso melhor. Quanto mais carinho nós damos para casa, mais carinho nós recebemos da vida, porque é dando harmonia para o nosso espaço que a vida vai trazer harmonia para nós. Então, quando a gente melhora o nosso espaço, Silvia, nós melhoramos, essa energia, ela reverbera e ela toca a vida do próximo e do próximo. Então, quando você melhora o seu espaço, energeticamente você melhora a vida dos moradores daquele espaço, que vão contribuir para a vida de outras pessoas. É uma E porta assim para o mundo, né? que a gente sabe aquele efeito da pedra na água. Então, quando tem aquele impacto, aquelas ondas vão crescendo. E quando você melhora o seu espaço, Silvia, você melhora o bairro onde você, a sua vizinhança, o seu bairro, sua cidade, o seu país, Reverbera, o né? seu planeta. Então, quando a gente cuida do nosso espaço, na verdade, a gente está cuidando do planeta, que é a nossa casa maior. É isso. Muito lindo, Cris. Minha querida, muito agradecida pela sua contribuição, pelo seu carinho, pela forma como você traz esse conteúdo com tanto amor. Então, Faço com muito amor. eu sei. Eu quero agradecer e deixar um convite para um futuro breve da gente falar sobre outros temas também aqui no canal, porque eu tenho certeza que tem muita coisa boa assim e que as pessoas querem, né? Precisam, estão atrás desses conteúdos. Então, Será uma alegria. então, quem ainda não curtiu, curte o canal, se inscreve e compartilha esses conteúdos maravilhosos que a gente traz aqui no Mulheres Inspiradoras. Então, um grande beijo a todos, um grande beijo para você, Cris, e muito agradecida mais uma vez. Gratidão. Gente, é assim, ela falou timidamente, não, compartilha, compartilha mesmo. A Silvia está aqui trazendo tanta informação boa para a vida de vocês. Joga isso para o mundo, gente. E a melhor forma de fazer isso é compartilhando esse canal. Assinando aqui, batendo o sininho para ser avisado. Bora lá, gente. Gratidão, Silvia. Gratidão, gente. Um beijo, uma ótima semana para todos.